De volta ao Amigos da Oração, uma bênção do Senhor. Este é o Ministério de Oração, naturalmente, ele está organizado com intercessores, com minha vida. Todos os dias me ponho diante do Senhor para interceder por pessoas que estão inscritas no ministério. Quero lhe convidar a se tornar hoje ainda uma amiga, um amigo da oração. Quero chamar agora o nosso quadro, que é a palavra, o comentário bíblico. Em nosso comentário bíblico hoje, quero ler com você o texto que está no livro de Salmos 37 e o conhecido verso número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que significa entregar a vida para o Senhor? Este é um dos textos mais conhecidos, como eu disse, mas a profundidade dele, nós temos bastante dificuldade de viver. Quando examinamos o que Jesus ensina acerca do discipulado, nós descobrimos que o discipulado, ele pressupõe renúncia. E a base da vida cristã está na autonegação. Nós precisamos nos negar a nós mesmos para que tenhamos condição, como pré-requisito, de nos tornarmos um discípulo de Jesus. E a coisa começa a complicar desde aí, porque nós lutamos de todo modo e com todas as nossas forças para nos manter na administração da nossa vida. Nós queremos Deus, naturalmente, nós queremos as coisas boas que Ele pode nos proporcionar. Nós queremos felicidade neste mundo e a vida eterna. Agora, entregar a nossa vida para Deus é difícil? Olhe, a nossa forma de entrega, o nosso nível de autorrenúncia está muito abaixo daquele nível que viveram os primeiros crentes, pessoas importantes na história da igreja do ponto de vista do discipulado. Quando nós lemos a história da igreja, a história dos mártires, a história dos grandes evangelistas, nós vamos encontrar pessoas muito abnegadas, pessoas que souberam e vivenciaram esta renúncia pessoal de um modo profundo, e eu diria até mesmo completo, total. Quando examinamos, por exemplo, a vida de John Wesley, encontramos isto. E quando vemos John Wesley enviar os primeiros missionários para os Estados Unidos, que viriam formar a igreja metodista naquela nação, como Francis Asbury, um jovem, e tantos outros, David Brenner, pessoas que entregaram suas vidas para Cristo. David Brenner, por exemplo, um jovem, deixou a noiva, deixou uma promessa de casamento, porque ela não quis acompanhar na missão e ele foi. E ainda antes dos 30 anos de idade, ele passou para a eternidade. Depois de viver anos na evangelização. Asbury, por exemplo, que é considerado um herói americano, a estátua dele está nos Estados Unidos e o nome dele escrito nos livros dos heróis americanos. Asbury, ele cruzou muitas vezes os Estados Unidos de leste a oeste, andando a cavalo, andando a pé, caçando o próprio almoço, a própria comida, sofrendo frio, a malária, a perseguição pelos índios. Pessoas com uma vida que, quando nós lemos suas biografias, nós dizemos, meu Deus, eu ainda, vivendo no conforto de uma cidade, pode ser o seu caso, tendo um emprego, uma vida sedentária, uma família, um meio de transporte particular e uma igreja para me congregar perto de minha casa. Estou muito distante desse nível de entrega que Asbury viveu, que John Wesley viveu. John Wesley, por exemplo, desde jovem viveu com a mesma quantidade de dinheiro
que inicialmente era enviado para ele por uma das irmãs que o sustentava ainda quando seminarista na Inglaterra. E quando Deus o abençoou, que os livros de John Wesley vendiam como água, e ele se tornou a personalidade mais conhecida na Inglaterra. Ele continuou com a vida do mesmo jeito simples. Quando John Wesley começou o ministério no ano de 1736, para cada 4 casas em Londres, uma delas era um bar. O povo era viciado em gin, as pessoas morriam em coma alcoólica, nas ruas eram mortas pelas charretes. John Wesley entregou a vida para Deus e ele viveu 80 e tantos anos, quase 90, consagrado ao Senhor. E quando o dinheiro chegou ao ministério, ele continuou vivendo com as mesmas libras esterlinas, pois ele disse: se eu vivi assim na minha adolescência, se eu só precisei deste dinheiro na minha juventude, numa moeda estável naturalmente, eu vou viver o resto de minha vida com a mesma quantidade de dinheiro. Nós ficamos impressionados quando lemos a história de Madame Guyon, uma serva de Deus que antecede ao próprio John Wesley e que foi inspiração para ele na vida com Deus. Como ela serviu ao Senhor, como ela se dedicou a Deus. E como nós podemos viver o que a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Olhe, nós temos resistência, como eu disse, para entregarmos nossa vida para o Senhor. Mas é porque nós não conhecemos a Deus. Nós temos uma espécie de medo de Deus. Veja que a oração que coloca a vontade de Deus como soberana nos assusta. Muitos de nós não temos coragem de orar: Senhor, faça a sua vontade em minha vida. Hoje, igrejas ensinam os crentes a buscarem a Deus em oração com os seus pacotes prontos de pedidos. Os crentes já sabem o que querem e Deus assume o papel de apenas lhes entregar o que eles precisam. Há ainda outros que pensam que Deus é uma pessoa acéfala, irracional, um meninão, que nós precisamos convencer acerca de nossas necessidades. Então nós ouvimos e vemos nestes dias apelos do seguinte tipo: se você participar desta campanha de fé durante 3 dias, se você sacrificar, se você atar esta fogueira, se você descer a este poço mágico, você vai ficar bem, você vai convencer a Deus e Deus vai lhe entregar o que você precisa. Ora, isto, além de não ser uma entrega da vida para Deus, constitui uma verdadeira afronta à inteligência divina. Deus não precisa ser convencido de nossas necessidades. Ele, como um pai de amor, é quem mais conhece as nossas necessidades, mais do que a nós mesmos. É por isso que, quando nós buscamos ao Senhor através da oração, nós precisamos encerrar com essa assinatura que diz: faça-se todavia a sua vontade. Porque aos nossos olhos podemos encontrar tesouros no mundo. Um jovem olha uma moça, ela é bela diante dele, e então ele se atrai, não busca a Deus, ele se embebeda com a beleza e com as promessas dela. Mais tarde, pode se decepcionar amargamente. Mas se buscarmos a Deus, as coisas serão diferentes. Como podemos vivenciar este versículo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olhe, entregar a vida para Deus é como você apanhar um objeto, como estou fazendo com esta Bíblia aqui, e você chegar diante do Senhor e dizer:
aqui está a minha vida e eu entrego ao Senhor. Eu vou deixar aqui em suas mãos. A partir desse momento, naturalmente você vai se retirar de cena, porque agora você não é mais o mestre da sua vida, você é o discípulo. Alguém que está no seu comando, alguém que está cuidando de você. Quando você entrega a sua vida para Deus, Ele assume 100% de sua vida. Embora nós continuemos responsavelmente trabalhando, estudando, cuidando dos nossos afazeres, mas agora, do ponto de vista da direção, do ponto de vista das grandes decisões, do ponto de vista do que outros podem nos fazer, nós estamos fora de cena. Veja que Saulo de Tarso, ele pensava que perseguia os cristãos, mas aqueles cristãos haviam entregue suas vidas para Deus. Eles estavam dispostos realmente a morrer, como o próprio Saulo fazia com eles. Eles estavam dispostos a apanhar, como o próprio Saulo confessa que fazia com os cristãos. E quando a voz do Senhor ecoa do alto, diz a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele responde: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque se você entrega a sua vida para Deus completamente, não é você mais quem sofre. Então não se preocupe se as pessoas quiserem lhe afrontar, lhe humilhar, lhe decepcionar. Não é você que está recebendo isto. É por isso que você não vai revidar. Na verdade, quando uma pessoa nos humilha, quando uma pessoa nos despreza, quando nós recebemos a injúria, a difamação, é Jesus quem sofre por nós. Disse Spurgeon, nas suas belas ilustrações, que ele é aquele que primeiro recebe a tempestade. Enquanto nós estamos escondidos, ele sofre por nós. Ele toma as nossas dores, Ele assume o nosso lugar, mas porque nós entregamos de verdade a nossa vida. Agora deixe-me lhe falar de uma coisa muito importante. O que eu vou lhe dizer é um segredo do Espírito Santo. Guarde bem o que eu vou lhe dizer. Nós achamos que Deus quer somente as coisas boas da nossa vida. E nós resistimos a Deus por isso. O jovem pensa: Deus quer a minha juventude, Deus quer a minha liberdade, Deus quer o tempo bom da minha vida, quando eu podia curtir o meu tempo e a minha época. Deus quer a minha saúde, Deus quer o meu vigor. Ora, Deus quer a minha inteligência, mas eu podia usar a minha inteligência para outras coisas. Deus quer o meu talento, Deus quer a minha família, Deus quer o meu tempo, Deus quer o meu coração, Deus quer tudo que é bom. Aí que nós nos enganamos. Porque Deus não quer somente as coisas positivas da nossa vida. Ele quer todas as coisas. Então, quando você entrega o seu caminho para Deus, você entrega para Ele também as suas dívidas, você entrega para Ele também as suas doenças, você entrega para Ele também as difamações. Como disse Moody certa vez: eu não posso revidar desta acusação, porque quando entreguei minha vida para Deus, a minha honra foi junto, no mesmo pacote. Na verdade, nós agimos até de modo irracional. Nós entregamos a parte agradável para Deus e lutamos para entregar e nos mantemos na administração da parte má. Nós queremos seguir administrando as nossas dívidas, as nossas doenças, as nossas calúnias que vêm sobre nós. Aí está invertido, porque a parte ruim é dele também. E você descansa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entregue hoje, inteiramente, consagre sua vida para Deus, se retire de cena e passe a tratar principalmente com Ele e não com as pessoas. E você vai ver grande diferença.
gente vai ao intervalo e volta já.